Eu era cliente, eu ficava no coworking lá, eu ficava operando. Eu ia pra lá, o Cristiano fazia a sala, e ele ficava lendo o mercado e a galera no mesão, todo mundo operando, vendo a leitura do mercado junto com o Cristiano. Mas eu até dou um passo atrás, né? O Brasil, ele não tem a cultura, né, de investir, né, Na verdade, o brasileiro, ele não sabe lidar com o dinheiro, né? Esse Porque... cara, tem uns problemas de rede, N coisas aí que alguns a gente consegue mapear, outros não, Consegue? Né? Cara, assim, é engraçado. Toda vez que a Milene fala assim, tem esse trader aí na conta de vocês? Não. E, cara, os que ela fala também. Os que ela fala não tem na nossa base. Então, assim, aí vai um pouco do que o Nicolas fala, né? Assim, como ela é a alavancagem ela que sofre mais. Ela acaba sofrendo mais. A galera vai procura ela, né? Sim. Então, assim, a gente ali já pegou, tem um ou outro, assim, que a gente fica, né, monitorando e tal. Só que a gente olha assim, quantos planos esse cara comprou? Esse cara já deixou aqui pra mesa X. Aí a gente só pagou X dividido por 2. Meio que deixa passar. Deixa passar. Porque o cara ainda tá sendo rentável pra gente, entendeu? A partir do momento que essa virar, aí a gente já começa a endurecer com o cara, entendeu? Mas aí a gente já tem lá os mapeados, né? Mas, cara... Tem a blacklist lá. E... cara, com a gente acontece muito pouco. Sim, já aconteceu de mandarem nome, existir o nome lá. Mas porque a nossa alavancagem, ela acaba sendo pequena, assim, né? Ela acaba sendo menor. Tipo assim, a gente quando... A 5P, quando acelera muito, dá 6 vezes margem. Hoje, eu acho que, se eu não me engano, o nosso máximo bate 9. Tá. Não é ruim. 9. E aí a gente... Não é ruim, dá pra viver com 9. A gente trabalhar em 6 ali, na média. Sim. E aí a gente vai tentar fazer algum movimento agora para tentar trazer isso um pouco mais para baixo. Mais para perto do 6 do que para perto do 9. Sim, sim. E deixar o 9 para quando for uma... coisas assim bem específicas. Sim. Né? É o que a gente está tentando fazer. E aí a gente vai fazendo... A gente está até falando assim, a gente está tentando vir num processo de diminuir os descontos e começar a ensinar o nosso público a menos desconto. E aí a gente vai dosando. Como é muito sensível à venda, cara, e é impressionante. Você reduziu 5% de desconto, cara, é impressionante como as vendas, elas dão uma diferença. Mas, 20, 30 reais de diferença no plano, cara, mas... O público se acostuma, né? Faz diferença. Aí a gente tem que ficar dosando, aí volta de novo, aí a gente vai começando a... Mas, cara, é uma questão de educação também, é aquele negócio, você tem teu público, aquela galera que vai comprar de você porque gosta de você, a gente tem o nosso, a mídia tem lá o dela. Sim. E, cara, a gente vai ter que começar a aprender a conviver com esse público aí, ou começar a furar bolha também, né? Eu vejo gente nova no mercado para ser teu fã, né? E aí... Eu vejo que as mesas proprietárias no Brasil, elas atuam em públicos bem diferentes mesmo, assim. Como é que eu vejo isso? Porque às vezes uma promoção que a gente nunca fez, né? Que eu não consegui... Eu gostaria de fazer, que eu não consegui fechar essa conta ainda. Eu queria muito fechar essa conta. Eu nem sei se você fez, mas outras mesas fizeram, que é o comprar um ganha outro, 2 para 1. Eu não consegui fechar essa conta ainda. Eu vejo... E aí quando sai, eu falei, nossa, amanhã vai ser um dia, porque não sei quem soltou 2 para 1. E, cara, normalmente eu só vi isso na mídia. Acho que a 07 já fez. Já fez também? A 07 já fez. E agora tem a Neoprop tá fazendo. O que me... comprar um local e ganho internacional. Eu não consegui fechar essa conta ainda. Fazer o 2 para 1, eu não vejo o problema. O problema é você dar um desconto muito agressivo e ainda faz 2 para 1. Aí isso que realmente para mim a conta não fecha. Posso falar uma coisa? Eu acho que eu não vejo problema em fazer nada que o concorrente faça, assim. Eu acho que cada um faz seu negócio no fim do dia. Sim. Mas o que eu quis dizer é que é o seguinte, eu já vi, rolando promoção... Vamos pegar a Mid como exemplo, né, que é um caso que é bem agressivo de desconto. De fazer um desconto ali de 90%, eu achar que vai pegar lá na mesa e não pega, assim. Eu vejo, cara, então o público é diferente. Porque se fosse o mesmo cara, ele estaria olhando muito preço, né? Sim. Eu vejo que cada mesa realmente ganhou um nicho lá. Vocês estão com 9 anos, né? Sim, vai fazer agora, em novembro. Vocês têm um público fiel já? Não, a gente tem um público fiel, mas, por exemplo, a mídia estava com 65% até terça-feira. Aí ela foi ontem? Ou antes de ontem, ela passou para 70% de novo. Aí a gente já sentiu um pouco, as nossas vendas desaceleraram um pouco. Porque a gente já tinha baixado nosso desconto para 65%. Sim. Aí ela baixou. Sim. Aí não sei se ela sentiu alguma coisa lá, que ela fez, ela voltou para 70%. Aí a gente já sentiu nas vendas, a gente manteve os 65%, entendeu? A minha opinião é que todo mundo vai voltar.
Eu acho que todo mundo vai voltar. Vai voltar para um preço mais racional, assim. Cara, mas não faz sentido a gente ficar. Foi aquilo que eu coloquei até na última reunião. Sim. Falei, galera, não faz sentido a gente ficar brigando entre a gente se a gente hoje, sei lá, tem 80% do mercado, né? Sim. Mas aí a gente saiu daquele bate-papo, no dia seguinte foi quando ela lançou 2-1, entendeu? Foi muito engraçado isso. Eu não quis falar nada ali no grupo para não gerar nenhum, mas foi engraçado isso. Eu acho que assim... Como é que eu posso dizer isso? Quando a gente começou a mesa 5P, a gente começou copiando. Uhum. Cara, vamos ver quem são as mesas que rolam. Copiei um pouco da Euro, copiei um pouco da época 3 de Flow, um pouco da... Foi pegando ali o que a gente falou, cara, acho que isso aqui encaixa. E ali no meu, eu não sei, eu acho que eu tive um negócio que lá no começo parecia azar, mas foi um pouco sorte. O público que a gente iniciou a venda, acho que o César tava lá, inclusive, era o público de um grupo X, um grupo de WhatsApp, esses grupos de WhatsApp, que eram, os caras bem fã de mesa, assim, mas eram bem heavy user e, obviamente, muito malandros. Já sabia tudo que era malandragem, eles já sabiam fazer. Eu já sei quem são as pessoas. Você deve imaginar. Acho que todo mundo passou por esse grupo. Todo mundo foge hoje em dia. Mas no começo da mesa, cara, a gente teve sorte com a empresa. Lá na época, parecia que era um grande azar. Hoje, olhando 3 anos e meio depois, a gente vê que foi um pouco de sorte que foi no começo. Porque a gente pegou uma turma que fazia... Eu não vou falar que fazia coisa errada, porque se você for pegar no papel, não é errado. Errado não é. A gente bota no regulamento e fala assim, cara, errado não é. E aí a gente conseguiu descobrir muito rápido quais eram os riscos desse modelo de muito desconto, assim. E eu vou te falar uma coisa. E eu acredito como empresário que, assim, lógico, todo mundo é sensível a preço, ainda mais Brasil do jeito que tá, né? Mas eu descobri com os poucos como empresário, e até como executivo lá da corretora, que, cara, você pode brigar por preço, você vai acabar ganhando no seu mercado, mas você tem que ter um outro diferencial. E a gente, lá na 5P, a gente dá o que a gente... Quero ver de você, o que é lá na Euro. A gente entendeu que esse diferencial é atendimento. A gente entendeu que isso a gente podia fazer um pouco... Pela escola que a gente tem, a gente podia fazer isso... Nossa, tô com o nariz tudo seco. A gente podia fazer isso um pouco melhor do que os outros. E vocês lá, o que vocês entendem, cara, que então, além do preço, né? Porque só preço você tá ferrado, né? A gente sempre foi muito focado também na questão do atendimento. A gente passou um aperto na virada do ano passado para o início desse ano agora. A gente começou a receber muita reclamação porque realmente o volume acabou aumentando muito. E aí a gente não estava preparado internamente até para poder atender o público, né? Então a gente realmente teve muita reclamação. A gente tem um agravante que a gente vai até divulgar agora no próximo mês, que a gente não tem a área do trader ainda. O que é a área do trader? É o cara poder logar lá e ver, acompanhar os planos dele. Cara. Uma área logada, legal. A área logada a gente não tem, vai lançar a nossa agora. Que eu acho que isso minimiza muito o teu relacionamento ali, né? O atrito que acaba tendo que o cara, a necessidade que ele vai tratando por ali. Então, a gente sofreu muito no início desse ano e mesmo assim a gente conseguiu, né, manter ali. Tanto é que, se você olhar lá no Reclame Aqui, cara, hoje a Euro das mesas, a gente tem hoje uma boa avaliação, né? Acho que está 8.8, se eu não me engano. Chegamos a ter 9.1. Então, assim, a gente sempre focou muito na questão também do atendimento, né? De dar um atendimento. Tem algumas coisas que você faz que a gente, né, já observou, tipo assim, a área comercial a gente não tem. A gente tentou implementar no ano retrasado, aí ano passado funcionou. Só que aí, cara, a gente deixou na mão de uma pessoa para tocar, o negócio ficou meio largado, a gente não ficou em cima e acabamos com a área. A gente quer retomar isso agora no meio do ano, porque a gente entende que isso é importante. É um canal de vendas que a gente hoje não tem. Mas você sabe que você vai ter que fazer um preço mais caro, né? Sim. Até porque tem essa galera custa, né? Essa galera custa. Você tem uma área boa, uma área de comercial boa, você vai ter que gastar um dinheiro. Eu falo por experiência, tá? Sim, eu sei disso. E você tá numa cidade grande também, você tá no Rio de Janeiro, né? Que os custos não são muito diferentes, né? Você trabalha com planos maiores, né? Com valores... O plano é mais caro. Eu tenho planos maiores, planos maiores também que viabiliza, no caso, né? E hoje, pelo que eu entendi também, você não investe muito em tráfego, né? Você acaba hoje focando tua venda praticamente 100% em... A gente tem tráfego, mas nosso tráfego é uma captura para venda. A gente tem tráfego, a gente faz alcance mesmo para captar. Cara, porque isso é de uma experiência minha passada já, tipo, como eu sempre trabalhei muito com produto de derivativos, na época que era de corretora, eu aprendi muito rápido que produto complexo para vender assim online, você vender por um preço bom,
mais caro, vamos chamar de mais caro, você precisa do telefone. Porque senão... Porque, cara, você passa por isso, assim. Hoje, pelo que eu entendo, deve ter uns 500 mil day traders na bolsa. Não deve ser muito mais que isso, 350 né? 350 mil. Eu vou chutar aqui, juntando todas as mesas, não tem 50 mil. Vou chutar, tá? Aqui. Deve ser esse número. Deve ser esse número. E, cara, a gente conhece mesa que é muito melhor do que tá na corretora, porque a gente conhece, e não é porque é nosso negócio, porque realmente é melhor do que tá na corretora, ponto, e acabou. Sim. Matematicamente. Existe algum motivo pra gente ter só 10% desse mercado, ou um pouco mais de 10% desse mercado. Eu entendo que esse produto, ele ainda não tá muito claro na cabeça do cliente. Eu acho que eu vou ser mais efetivo com o cara na linha explicando. É isso. Ou eu vou ter que jogar um preço muito para baixo, entendeu? Eu acho que a 5P conseguiu sair do mesmo... Eu acho que você e umas outras 3 mesas têm o mesmo público. Sim, eu acho. Acredito. Por que eu acho isso? Porque é o público que não precisa que mesa seja explicado. E esse público que não precisa que mesa seja explicado, ele vai acabar indo pelo preço. É uma característica aqui, outra característica, outra ali. O nosso público é o público que a gente vai a gente vai muito no público que não conhece mesa. A gente tem mais ou menos 50%, por todo mês a gente tem 50% de cliente novo e 50% de cliente antigo. Hoje lá a gente está numa faixa de 25, 30 mais ou menos, né? Que é de público novo. De público novo. Que nunca fez teste com a gente, enfim, não teve nenhuma relação. Isso é bom, porque a gente está vendo que ou o mercado está crescendo, mesmo que devagar, ou a gente está rouba-monte, né? E você refrigera a base, né? Exatamente. Trader que não conhecia a gente ainda. Mas a gente também percebe, eu não sei, né, qual é a tua leitura, que os traders de agora não são os mesmos traders de 5 anos atrás. Não. Por exemplo, até porque... Hoje de mesa ou trader? Trader de mesa, né? Tá. Que é o que eu avalio ali. Tá. Hoje, assim... A quantidade, né, o percentual de traders que eram aprovados, sei lá, 5 anos atrás, ou quando a gente começou, né, 9 anos atrás, era infinitamente menor do que a quantidade de hoje. Eu vejo de 3 anos para cá já aumentou bastante. De automações, enfim, né, que copies, que a galera acaba replicando, enfim, eu acho que isso tudo acabou contribuindo aí para que mais pessoas elas consigam evoluir, né? E uma coisa que a gente também tem percebido agora, né, nos últimos... Esse ano, né, basicamente, como o índice ele andou muito esse ano, o índice a 190 mil pontos, 200 mil pontos, né, que chegou a quase bater, é diferente de um índice a 100 mil, 120 mil, né, como a gente teve. Né? Porque, assim, ele continua variando a mesma coisa que variava antes, sei lá, 1%, 0,5% no dia, 1,5%. Só que 1%, vamos lá, 1% em cima de 200 mil pontos é uma coisa. Sim. Em cima de 100 mil pontos é outra. Sim. Então, assim, uma das coisas que a gente está começando a analisar lá é entender, né, a questão dos planos, né? Como é que a gente vai... porque senão... Isso implica, de certa forma, para o negócio, né, da mesa proprietária. Sim. Né? Então, é uma coisa que a gente está também entendendo como é que a gente vai tratar isso, né? Porque não adianta só você fazer, né, e você achar que sozinho você vai conseguir mudar o mercado, né? Não. A mentalidade do trader. Sim. Então, é uma coisa que a gente também tá estudando, está avaliando, entendendo como é que vai ser um pouco desse comportamento também, porque... Senão você acaba facilitando demais para o trader. Já tem uma alavancagem que para ele é super benéfica, né? Comparado em colocar o dinheiro na corretora. E se a gente não fizer alguma coisa, né, para a gente conseguir blindar um pouco, né, ali a questão da mesa, isso passa a ser um problema também que a gente está estudando ali um pouco do comportamento. Né? E quando você começou, tinha quantas mesas no mercado? Era você, Axia e LVL? Então... A LVL era uma mesa que não é uma mesa como a gente era. Né? Era meio tesouraria, né? Isso, Na época ele, né, operava lá o dinheiro do dono da LVL. Tinha a Atom, tinha a Axia, no caso já existia, tinha uma de Minas, que era HM, sei lá, alguma coisa assim, se eu não me engano. Enfim, devia ter umas 6 mesas proprietárias, 6, 7 mesas mais ou menos. Tinha a X-Prop logo depois que lançou, que depois, né, ela foi sumindo, deu um golpe na galera e foi meio que sumindo. Mas eram umas 6 mesas proprietárias, 7 mesas proprietárias, assim, era bem pouco, assim. E aí foram surgindo algumas mesas depois disso, e aí
3 anos e meio pra cá é que aí veio você, né, a 5P, veio a Flood. Aí começou a vir várias. Sim, aí foi teve uma época que foi explosão, lembra? Nasceu uma mesa atrás da outra. O Nicolas né? brincava que era a paleteria mexicana. Era a paleteria mexicana. E aí, sei lá, 6 meses depois já tinha um monte que já tinha desaparecido. Sim, também. Foi muito né? rápido. Né? E hoje a gente observa que continuam surgindo novas mesas. Mas eu não consigo acompanhar metade. A gente vê que estão surgindo, mas numa velocidade muito menor do que antes. Mas também a gente não vê as mesas que, sei lá, há 6 meses atrás ou há 1 ano atrás começaram, a gente não vê que elas também conseguem crescer. Né? Então, acho que hoje o mercado, ele, né, a gente acho que até conversou sobre isso, né, mas ele está passando num processo de consolidação. Né? Acho que cada vez mais, quem já chegou no seu patamar vai conseguir, de repente, se manter, se não fizer, né, não botar os pés pelas mãos aí. Sim. E é uma consolidação de fato do mercado que vai, né, que está acontecendo naturalmente, né? Eu acho que esse é um processo que vai acabar acontecendo aí, né? De ter essa consolidação, que é bom, né? Que é bom, eu vejo como positivo. Mas como você caiu nessa? Como é que você decide montar a mesa? Cara, então, foi engraçado. Eu sempre trabalhei CLT, sempre trabalhei no mundo corporativo, em grandes empresas, trabalhei na área de comercial, no marketing, Oracle, IBM, nas operadoras de telefonia, então sempre fui isso. Mas desde 2004 eu operava. Eu comecei operando no home broker do Itaú, lá em 2004. Ações. E aí, enfim, em 2008 para 2009 teve a crise, né, do subprime nos Estados Unidos. Tomei aquela porrada, tudo que eu consegui ganhar ao longo de, sei lá, de 5 anos, eu perdi em meses. Né? E realmente perdi bastante dinheiro, porque é aquele negócio, né? De fato, eu conseguia ganhar bastante dinheiro para a época. Aí eu vendi um carro, vendi o apartamento, fui morar de aluguel. Você chegou a vender apartamento? Vendi apartamento, eu tinha 2 carros, vendi um carro. Aí estava no processo de mudar de bairro também, que eu morava na zona norte do Rio, aproveitei para mudar para a zona sul e tal. A gente realmente queria comprar um apartamento lá. Minha filha naquela época tinha 8 para 9 anos. E aí, cara, falei, pô, tô fazendo aqui, né, meus tradezinhos, vou fazer uma grana para depois poder, em vez de comprar um apartamento na Zona Sul, que ele era muito mais caro do que na Zona Norte, cara, vou fazer grana na bolsa e vou comprar uma cobertura, não vou comprar um apartamento, vou comprar uma cobertura. Cara, aí veio a crise de subprime, aí, sei lá, cara, eu fiquei com 1/5 do dinheiro que eu tinha. Nossa. Mais ou menos assim. Tipo, naquela época eu perdi papo de 280 mil. Isso há 20 anos atrás. Sim. Né? Mais ou menos, aproximadamente. Né? Foi 18 anos atrás. Cara, continuei morando de aluguel um bom tempo ainda. Tua mulher? Cara, vou te falar, ela soube disso alguns anos atrás. Entendi. Eu não contou na época. Não tive coragem pra contar na época. E aí, cara, assim, eu fiquei trabalhando que nem um maluco, trabalhar com vendas, né? Eu falei, agora tem que vender, né? Tem que agora, cara, vender e tal. Aí eu saí do mercado financeiro. Falei, cara, eu não quero mais saber. Quando falava notícia de dólar, eu já virava a cara. Eu não queria nem saber se o dólar estava subindo, se estava caindo, se o Ibov estava subindo, se estava caindo. E aí fiquei de 2009, quando eu saí da Bolsa, até 2015, que eu já estava na Oracle nessa época. Foi quando eu comecei de novo a me interessar pelo mercado financeiro. Por quê? Estava na época da Dilma, o mercado estava muito ruim, as empresas estavam demitindo. Na Oracle não foi diferente, ela começou a fazer um movimento de enxugar, né, o quadro corporativo dela. E foi quando eu voltei a operar ações em 2015. E aí, de fato, eu acabei sendo demitido da Oracle depois de 5 anos, trabalhando na área comercial. Eles acabaram com a área que eu tinha lá em São Paulo. E aí eu representava aqui no Rio de Janeiro, né, essa função. E em 2015 eu voltei a operações. Aí 2015 para 2016, finalzinho ali, eu fui demitido. Aí eu falei, cara, eu vou ficar 30 dias sabático, recebi uma graninha legal. Sim. Já tinha conseguido comprar meu apartamento lá na Zona Sul. Pô, que bom. Né, com a grana da comissão de vendas e tal. Aí eu falei, na verdade, já tinha comprado até o segundo apartamento, na verdade, que é o que a minha sogra mora hoje lá. E aí, cara, eu cheguei e falei assim... Aí comecei a ficar naquele período sabático, falei, vou ficar 30 dias de bobeira, não vou fazer nada. Aí, naquela época, o Facebook era, né, o Facebook, né? Não tinha Instagram. E aí eu vi um curso de day trade. Curso de day trade no Rio de Janeiro, vem aprender a operar derivativo, operar mini índice, mini dólar, com a plataforma. Falei, cara, plataforma? Eu não sabia nem o que era isso, eu operava home broker. Home broker. Aí eu falei, cara, pô, interessante, vou lá ver qual é. Aí fui no centro do Rio de Janeiro, que o curso era no centro, foi quando eu conheci o Cristiano. Aí cheguei. Você lembra com quem era o curso? Com o Cristiano. Não, ele dava aula, o Cristiano? Ele dava aula. Ele teu sócio. É.
Eu não conhecia ele, não conhecia no anúncio do Facebook. Que legal, cara. Aí eu cheguei lá, fui lá, cara, meio ressabiado, curso naquela época R$4.000, pra pagar à vista, senão pagando parcelado ia ficar mais caro. Aí eu falei, cara, pô, isso pode estar com cara de golpe, esse negócio, cara. Esse negócio tá com cara de golpe, mercado financeiro, meio, esse negócio assim é meio... Bom demais. Aí eu fiquei meio assim, né, cara? Aí eu sei que eu conversei com ele umas 3 vezes, assim, até Antes de fechar. Aí beleza, aí conheci o sócio na época também, que depois, né, eu entrei. E aí eu fiz o curso com eles. Fiz o curso com o Cristiano, aprendi a operar mini índice, mini dólar. Foi quando eu tive contato com o Profit, até então eu não conhecia o Profit. Isso em 2015 para 2016. Aí nesse meio período, eu consegui arrumar um emprego, né, também, na verdade, uma representação da Oracle. E aí me afastei do Cristiano, porque na época ele também tinha sala presencial. Então, assim, você fazia o curso e depois ficava tipo num coworking de trade, lá no centro do Rio. E aí eu fiquei por um período lá com ele, né, fazendo tipo uma monitoria, acompanhando, né, ele me acompanhando para aprender a operar. Só que aí surgiu essa oportunidade de trabalhar como representante da Oracle, sendo sócio de um escritor, de um representante, né, da Oracle. Aí eu saí, deixei de operar, né, o day trade e tal, e fiquei 1 ano nessa representação. Sim. Aí, cara, aquilo ali me deu... Fiquei meio cansado daquilo. Falei, cara, sabe uma coisa? Hoje meu tempo tá mais tranquilo. Vou voltar de novo lá no Cristiano para ver como é que ele tá. Só que aí, na época, ele trabalhava com a LVL. Com o Andreu, da LVL. O Cristiano tinha esse curso. Conta. Era como se fosse uma extensão da LVL no Rio de Janeiro. Legal. É como se o Cristiano representasse a LVL no Rio. Ele dava curso como se fosse pela LVL no Rio de Janeiro, né? Pro Andreu. E aí, quando eu voltei 1 ano depois, eles já tinham aberto a Euroinvest. Já tinham saído do prédio que eles estavam, né? Que era na Rio Branco, já estavam num outro endereço. Você não é sócio fundador? Não sou sócio fundador. Quem fundou a empresa na época foi o Carmine, com o Cristiano foi o idealizador, o Carmine, que era o sócio dele, e o Gabriel. Eram os 3 sócios naquela época, que aí a Euroinvest nasceu em novembro de 2017. Tá. E aí eu voltei a ficar com o Cristiano, né? Procurar, no caso, né, a mesa de trading, no início de 2018. Você entrou para ser cliente da Euro. Eu era cliente. Eu ficava no coworking lá, eu ficava operando. Eu ia para lá, o Cristiano fazia a sala, e ele ficava lendo o mercado, e a galera no mesão, todo mundo operando, vendo a leitura do mercado junto com o Cristiano. E eu ficava ali para absorver, né, o conhecimento, aprender e tal. Mas comprando o pacote da Euro, já. E pagando a sala. Não, naquela época não tinha. A gente pagava só a sala. Não tinha mesa proprietária naquela época, em 2018. Não tinha. A Euro era uma sala. Era educacional. Era educacional. Dava curso e tinha a sala de trade que você pagava um coworking para ficar lá. Aí eu fui nesse esquema, paguei o coworking e fiquei lá. Aí um belo dia... Você lembra quanto era? Cara, era papo de R$350, mais ou menos, assim, pra tu ficar na sala. Podia ficar o dia todo lá, tinha café, água. Por mês? Por mês, é. Pô, barato pra caramba. Mas isso lá em 2018, né? Aí, beleza. Nossa, que barato, cara. Aí, o que aconteceu? No almoço, o Cristiano, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Aí ele me fez o convite, cara, a gente tá procurando um sócio a mais, tu não quer entrar não e tal, não sei o quê. Aí, beleza, aí a gente começou a conversa. Aí foi quando ele me apresentou o projeto, um monte de coisa, sonho, né? Um monte de sonho e tal, precificando um monte de sonho. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mulher, estão tentando me vender lá um negócio que não é nada daquilo que tem. Mas alguma coisa está me dizendo que eu devo entrar nesse negócio. E aí eu tava meio que já de saco cheio lá de trabalhar com Oracle, ficar atendendo cliente, aquela coisa toda, né? Comercial e tal. Aí eu investi uma grana na época para poder entrar na sociedade e aí ficaram 4 sócios. E aí depois dali foram saindo. Aí o Gabriel foi o primeiro a sair, aí em 2019, em fevereiro de 2019, eu entrei em julho, agosto de 2018 como sócio. Em fevereiro de 2019 foi quando a gente lançou de fato a mesa proprietária. Sim. Aí eu que falei, eu vou ficar agora com essa parte de mesa proprietária. Pouquinho antes da pandemia. Pouquinho antes da pandemia. A pandemia foi em 2020. Tá. E aí, em 2019, em fevereiro, a gente lançou a mesa proprietária. Na época tinha a Axia, tinha a Atom, tinha a Manhattan Tower, que era uma mesa... Não existe mais, né? Não existe, morreu, era de Belo Horizonte. Ela morreu 1 ano depois que a gente... Tá. Logo depois da pandemia, eles morreram. WM Manhattan, uma coisa assim. E aí foi quando a gente começou a mesa lá em fevereiro de 2019, né? De fato, né? A mesa proprietária em fevereiro de 2019. E aí de lá pra cá, assim, eu entrei mesmo na sociedade uns 8 meses depois que a empresa de fato foi fundada. E aí passou mais um tempo, o Gabriel saiu,
Aí depois o Carmine também saiu e ficou só eu e o Cristiano, sei lá, já deve ter uns 5 anos que tô só eu e o Cristiano. Aí a gente meio que abandonou o educacional e ficou focado de fato na... Aí tinha ainda, um tempo ainda ficou com coworking de trading, fazendo um curso presencial. Só que aí esse mercado foi ficando cada vez mais apertado, muito desconto, preço muito barato, aí não valia a pena, a gente saiu, né? Tentamos até alguma coisa no online, mas aí também não deu muito certo. E aí ficamos 100% com a mesa mesmo, né? Sim. E já se vão 9 anos, vai fazer agora 9 anos aí. Que legal, cara. Desse ano aí. Então, cara, caí meio que de paraquedas, assim, acho que, sei lá, destino mesmo sei lá, forças do universo que me levaram até o centro lá para conhecer, para aprender day trade, conhecer a plataforma. Não tinha a mínima pretensão realmente de... Não conhecia nada de mercado derivativo, então conhecia ali com o Cristiano. E acabou que, né, veio, né, até essa oportunidade de me tornar sócio lá da Euro lá atrás e a gente abrir essa frente de mesa proprietária que também não era nada sonhado quando eu entrei. Sim. Né? Eu comecei a ver o que a Axia fazia, o que a Atom também. Eu falei, cara, eu acho que tem negócio aí, eu acho que dá pra gente fazer. Porque com os traders lá atrás, na verdade, a gente já tinha um manager da Nelogica. Isso já existia? Já existia, lá em 2018. Por quê? O trader, a pessoa fazia o curso com a gente e aí ele operava lá com a gente. Só que qual era o modelo que a gente fazia? O cara depositava um valor na conta da Euro, lá atrás, na época, para a gente fazer o gerenciamento de risco para ele. Então ele operava o dinheiro dele, mas com um gerenciamento nosso. Tá. Então eu botava limite de perda para ele. É como se fosse uma mesa de tesouraria mesmo. Só que a grana do cara. Só que era a grana dele, exatamente. Que ele botava lá. Isso lá no iniciozinho, 2018. Aí quando virou em 2019... Aí a gente aboliu isso, na verdade até antes, né? Porque isso dava uma dor de cabeça, tinha que ficar cobrando plataforma, aí o cara não pagava. Enfim, era um problema, né? Porque era um estresse. Que vocês não eram escritório de gente autônomo e nem corretora, né? Isso ia virar um problema lá na frente. A gente nem se ligava nisso. Naquela época a gente nem se ligava nisso. Ia virar um problema. Poderia virar, né? Mas ficou, acho que nem um ano esse tipo de operação. Porque aí a gente parou porque começamos a tomar o tombo de pagamento de plataforma, que a gente pagava para a Nelogica, mas os traders não pagavam pra gente. Aí, pô, esse negócio tá dando muita dor de cabeça. Aí a gente parou. Aí foi quando veio a oportunidade de abrir a mesa mesmo ali para concorrer na época com a Axia, com a Atom, enfim, que eram os maiores, né? O nosso foco era a gente via que a Atom era maior, segundo, na nossa visão, era a Axia e a gente estava ali, né, nascendo e já era o terceiro. Então o nosso foco era chegar em segundo ali, ganhar da Axia e tal. Então, cara, eu caí no mercado financeiro, assim, meio que sei lá, ao acaso mesmo, entendeu? Não foi nada pensado. Vou te falar a minha visão e você comenta depois, se eu tô viajando. Eu acho, pelo menos a visão da 5P, que vai chegar no momento que o cara que... Hoje em dia, quando o cara fala quero ser day trader, o que passa na cabeça dele é, cara, qual corretora vai abrir conta? Tem outros processos, quem vai me ensinar não sei o quê, qual corretora... Eu acho que vai chegar um momento no Brasil, deveria chegar, né? Onde o cara vai pensar, tá, qual mesa que eu identifico mais, porque lá fora é assim já, né? Não sei se você concorda com isso. Eu acho que é um caminho, né? Natural. É natural, até porque assim... bem, você trabalhou em corretora, você vai poder, de repente, responder melhor do que eu. Mas a minha visão eu acho que hoje as corretoras, é claro que elas se preocupam com clientes de day trade porque compõem a carteira deles. Mas não é o que traz, talvez, o maior volume, né, para B3 ou para a corretora. Acho que a corretora ela ganha muito mais dinheiro em outros produtos do que o day trade. Até porque o day trade, a gente está falando, hoje nós temos aí 6 milhões de CPFs investindo na Bolsa. 350 mil de day trade. Então, a gente está falando de 5% né, do público, né, que está na Bolsa. Então, assim, e a gente sabe também, isso é público, né? Se você for na B3 lá, você consegue pegar o relatório, a gente não está falando nenhum número aqui que não seja público. A média do que a pessoa investe hoje na corretora em day trade é muito baixo. Então, a corretora não ganha muito dinheiro com isso. Não ganha. Então, ela ganha em outros produtos. Tanto que o cara não tem atendimento nenhum na corretora. O cara fica no digital lá, né? Fica pelejando para ir no atendimento, enfim, não consegue ter um atendimento adequado. E a mesa proprietária, eu acho que ela vem justamente para cumprir esse gap ali, para dar o atendimento para o trader, de explicar. E as próprias corretoras, em um dado momento, né, você que trabalhou, você sabe disso, chegaram a investir para captar esse público, mas depois de um tempo meio que parou. Então, assim, não investiu mais em treinamento, não investiu mais em captação. E é o que a mesa proprietária hoje está fazendo. A gente tem sala, né, sala de estudos, a gente tem o educacional, né, a gente abre um portal para o cara poder, né, aprender o day trade. E
faz com que ele possa ter mais tempo de vida no mercado, fazendo uma alavancagem um pouco melhor do que a própria corretora. Sim. Então eu acho que vai ser um processo, já está sendo um processo natural. A gente hoje consegue, talvez se pegar todas as mesas, eu não sei, posso estar falando até uma besteira, mas acho que o nosso número hoje, não sei se chega a ser maior do que o que opera hoje em corretora, mas se não for, já está próximo do número que opera em corretora, né, de day trade. E eu acho que essa tendência é a gente passar, porque a gente acaba... O nosso público é esse. Então a gente investe nesse público. Né? A gente investe em atendimento, a gente investe em educação. Coisa que as corretoras meio que foram deixando um pouco de lado, porque viu que talvez para elas a conta não feche, né? Porque o custo talvez seja muito grande para captar um cara que gasta muito pouco na corretora. Né? Tem outros produtos que vão ser muito mais interessantes. Né? Sim. Eu tenho um processo natural, acho que já está acontecendo. E não é uma coisa que a corretora não queira dar investimento. Acontece o seguinte: a disputa por um profissional que senta numa corretora, ela é muito maior do que... É mais fácil para a mesa contratar. Não, na verdade, o público que a corretora contrata e os custos que a corretora tem são muito mais altos do que a gente vai ter. Invariavelmente vão ser. Concordo. Porque o cara tem que ter um PQO, o cara tem N coisas que o cara vai ter que ter. Então, para a corretora, no geral, atender um cara que tenha menos do que 150 mil reais depositados, cara, não fecha a conta. E não é que a corretora tá errada, é um negócio, entendeu? Então ela faz digital. Mas o digital nunca vai ter a qualidade de um atendimento do cara no telefone, na linha, né? Então acho que a mesa vem muito nessa. A gente recebeu investimento, a gente tem um investidor estratégico. E a pegada dele foi justamente... É um VC, então os caras entendem de negócio. Foi justamente, cara, o que a gente viu em vocês é que vocês vão atuar numa franja que a corretora não vai conseguir atuar, que é o do atendimento para esse cara pequeno. E não é só o day trader, eles vão dar atendimento... Eles não dão atendimento para o cara pequeno, nem o cara que é investidor, que é o salvador, né? Que é o cara que está poupando, né? Então a gente vem um pouco para fechar isso. E tem uma outra coisa que aconteceu nas corretoras, que eles pararam um pouco de investir, que foi o seguinte: eu vi isso acontecer. O que acontece? Sempre usou-se muito o influenciador para abrir conta em corretora, né? Então, e tiveram vários modelos de como remunerar esse cara. Vários. Isso desde a época de Leandro Stormer. Estou falando de muito tempo atrás. A última onda de como remunerar o influenciador que traz conta era um CAC. Você pagava por conta que ele fazia. Só que, ó, a armadilha que essas corretoras criaram. Todo negócio acaba... Não é só a gente que acaba criando armadilha. Ia lá e contratava o Cristiano. O Cristiano ia lá e levava a carteira dele. 5 mil clientes. E ele recebia pelos 5 mil clientes. Quando o Cristiano não tinha mais conta para abrir, ele ia para a próxima corretora. Ia para a próxima corretora, você vê isso acontecer. Ia para a próxima corretora. Então a corretora ficou um pouco sem margem de manobra para como trazer esse cara, entendeu? E no final, o serviço da corretora acabou ficando muito igual. Que é a corretagem de graça, a plataforma de graça, o RLP, não sei o quê. Mas a corretora ainda faz uma grana, assim, com o day trader. Sim. Que o RLP custa uma grana muito violenta, né? Que é uma coisa que, assim, eu acho que a gente deveria gerar RLP para corretora, que é uma coisa que Pô, seria muito bom isso pra gente, cara. Se a gente gerasse RLP pra corretora, a gente ia ter um peso muito maior lá dentro. E eu acho que é justo, porque é dinheiro de pessoa física, né? Sim. Eu não sei exatamente como que os reguladores, que agora começaram a conversar com a gente, enxergam a gente. Eu vou falar como que eu enxergo a mesa proprietária. No fim, mesa proprietária... Tudo bem aí? Achei que tinha 10 minutos já. Tá fazendo assim. Eu acho que a mesa proprietária... Como é que eu enxergo a mesa proprietária? Eu, particularmente. Eu fiz o mesmo podcast aqui com o Fabrício, da 07. Aí ele perguntou, cara, como é que você enxerga a sua mesa? Eu vou te falar como é que eu enxergo a minha mesa. E eu falo isso sempre. Eu acho que a mesa proprietária pode ser a resposta de por que o cara da Faria Lima ganha e eu não ganho. Porque é justamente tudo que o cara passa por um processo seletivo. Como é que um cara senta numa mesa de operações da Faria Lima? O cara vai sentar num fundo de investimento, no Verde Asset. Ele passa por um processo seletivo, que é diferente do nosso, mas é um processo seletivo, fazer entrevista, carregar, não sei o quê. Blá, blá, blá. Eventualmente, nesse processo seletivo tem um teste prático, onde esse cara, ele vai, cara, ser testado se ele realmente é o cara que consegue fazer dinheiro. Ele senta numa mesa, ele recebe o capital, ele recebe todo o suporte de formação lá dentro, né? Desde como que funciona o banco até mercado mesmo, tem uma reciclagem constante ali dentro dos bancos. E o cara, no final de um certo período, ele ganha
um bônus que no final nada mais nada é do que um pedaço do que ele faz. Então eu vejo a mesa assim, tipo, é pegar essas pessoas físicas que estão, cara, perdidas por aí, completamente perdidas e sozinhas, cara, e jogar dentro de uma instituição de uma certa forma. Essa forma como eu enxergo a mesa. Como é que você enxerga a mesa de operações? Cara, assim, a mesa proprietária, né, no caso, assim, eu acho que... Assim, eu acho que tem isso também, assim, eu concordo, né, que é uma questão de formação mesmo, no caso. Mas eu até dou um passo atrás, né? O Brasil, ele não tem a cultura, né, de investir, né, Na verdade, o brasileiro, ele não sabe lidar com o dinheiro, né? Esse é o ponto, né? A grande maioria não sabe lidar. Então, eu acredito, né, assim, é claro que a gente ainda tem muita estrada ainda para percorrer, mas é um pouco disso também, né? Da gente educar também um pouco o brasileiro, né? De como ele investir, de o que ele faz com o dinheiro. Eu acho que a gente sabe que o day trade acaba sendo a porta de entrada para quem tem pouco capital. Sim. Né? Então, a gente fala até muito sobre isso, né? O que a gente poderia agregar, né? Para a gente estar... levando para o day trade um pouco mais de informação, né? Ele não achar que só existe o day trade no mercado financeiro. Existem outras coisas também, né? Beleza, ele ganhou dinheiro no day trade. O que ele faz? Ele vai botar tudo no day trade? Não, eu acho que ele tem que começar a criar uma cultura. E isso é uma coisa que a gente fica conversando bastante. A gente só não sabe em que momento que faz sentido a gente, né, começar a tentar plantar, né, botar essa sementinha, né, para conseguir construir isso. Mas eu acho que tem uma questão de aculturamento, tem essa questão de preparação, né, para preparar as pessoas para o mercado, tem a questão de ser de fato uma profissão, né, das pessoas verem isso como uma profissão. Cada vez mais a gente vê youtuber, a gente vê blogueiro, a gente vê várias coisas. Por que não o day trade, né? Também, né, o day trader no caso, né, que seria a profissão, virar e ser reconhecido, né, de fato, né? O cara está trabalhando ali online, de casa, ou, enfim, de onde ele quiser. Então, eu vejo que é isso. E a gente tem um papel muito importante, né, dessa educação, né, desse aculturamento e dessa formação para que, de fato, isso... mais pessoas enxerguem isso como uma profissão, uma forma complementar de renda, se for o caso. Então, eu acho que o papel da mesa proprietária é esse, né, de ajudar ele a entender um pouco mais sobre esse mercado e entender que dali ele pode realmente, né, criar uma fonte de renda e até mesmo se profissionalizar, né? Ele pode crescer dentro daquele mercado ali. Então, eu vejo bastante nesse sentido, assim, também, né? E bem alinhado com o que você falou. E aí, então você acha que dá para viver como day trader? Cara, assim, eu vou tirar como base lá na nossa mesa, né? Eu acho que não deve ser diferente também. É claro que ainda a gente tem um número de pessoas, né, que de fato morrem, né, ao longo do processo. Não vou falar que é só no teste, porque a gente tem muita... Como eu falei, hoje muita gente evolui, né, no processo, chega até a conta patrocinada. Bem diferente, a gente olhando há 3, 4 anos atrás, né? O número de fato aumentou bastante. Mas mesmo assim... O número de pessoas que conseguem manter uma consistência, ele ainda é pequeno, não é muito grande. Mas a gente já consegue ver crescendo também esse número de pessoas que estão permanecendo cada vez mais no mercado financeiro. E fazendo um dinheiro interessante, né? Uma quantia interessante de capital. Então... É um processo, assim, não é um número ainda satisfatório, né? Acho que poderia ser muito maior, mas a gente percebe que esse número está crescendo, né? Ano a ano a gente vem vendo que cada vez mais traders estão evoluindo no processo, estão permanecendo cada vez mais na mesa patrocinada, estão ganhando cada vez mais dinheiro também, e eu entendo e vejo isso como um ponto positivo. Aí cabe à mesa, né, de saber fazer a sua gestão de risco, entender, né, onde que vai colocar aquele trader e que mecanismos que a gente pode fazer também para conseguir tirar o melhor proveito daquele trader ali. Né? Então, acho que... E aí cada mesa tem a sua estratégia, né, para poder trabalhar isso. Mas eu vejo isso como... E respondendo assim, né, objetivamente a tua pergunta, sim, eu acredito que é possível você ganhar dinheiro no mercado financeiro através do day trade. Mas assim, ainda são poucas pessoas que conseguem, né, ter esse feito, vamos dizer assim. Né? São poucas pessoas de fato. Mas mesmo assim, porque a mesa proprietária é melhor que a corretora em vários aspectos. Eu vou te falar um que pouca gente percebe. Deixa eu te contar o caso de um cara e você me conta se esse cara, ele é um cara... Se o case dele é um case bem sucedido ou mal sucedido. Ok? O cara, ele comprou um teste de 10 mil reais. A gente tem teste grande lá. Comprou um teste de 10 mil reais.
conseguiu passar, foi para conta real, vocês chamam de conta patrocinada, a gente foi para conta real, né, com o nosso capital. No primeiro mês, ele conseguiu ter um repasse de 35. Isso já repasse, já descontando de tudo. No segundo mês, um repasse de 20. E no terceiro mês, ele quebrou a conta. E aí, esse cara é bem sucedido, esse cara é mal sucedido? É questionável, vamos dizer assim, né? Porque, assim, vamos lá. A gente sabe que em algum momento, é aquilo que eu te falei, assim, em algum momento o trader vai quebrar. A gente até tem trader lá, vou te falar. Sim. A gente tem trader de 9 meses, tem trader de 1 ano que já está operando com a gente lá. Mas qual é o problema? A gente não vê a consistência dele. Sim. Já, um mês o cara fica positivo, o outro mês o cara ele fica negativo, mas ainda não estopou a conta. Aí no outro mês ele, né, faz um valor enorme para receber. Sim. Né? A gente não vê uma consistência. A grande questão, né, que eu acho que ainda é um problema, é a questão do emocional, né? Do cara não conseguir... porque tem dias que não são dias de operar. Vou te falar um caso, assim, eu já operei bastante. Você tá me enrolando, cara. Não, não tô te enrolando, não. É positivo ou negativo? Cara, eu entendo como positivo. Positivo, né? Eu entendo como positivo, mas vou te dizer por quê. Por quê? Vou pegar meu caso. Claro. Eu já tenho um bom tempo que eu não opero, assim, diariamente. Eu também. E eu voltei a operar esses dias agora, né? Até pra... Enfim. É bom, né? Pra sentir, né? Ver algumas coisas assim que eu queria acompanhar. Legal. Ver que esse mercado, né? Como tá variando agora e tal. Cara, eu vim numa sequência de gains muito interessante. Legal. Cara, foi agora... Hoje é quinta? Pô, terça, ontem mesmo. Ontem eu cheguei, cara... Foi um dia ruim. Devolvi, sei lá, uns 3 dias. Mas também ontem essa notícia do Flávio Bolsonaro. Sei lá. Ok. Devolvi. Devolveu. Entendeu? Não então, foi assim, o único, tá? Eu me acho um mau trader ou um bom trader? Cara, eu me acho um bom trader, porque historicamente, se eu operar, eu vou ter um resultado positivo. Mas por quê? Porque eu sei o momento de parar. Sim. Eu aprendi ao longo do tempo que quanto menos operações você faz, melhor. Sim. Então, assim, eu hoje, quando eu opero, eu faço 3 operações, 4 operações. Cara, não deu bom, acabou. Fecha lá o profit, vai fazer outra coisa. Até porque a gente tem muita coisa para fazer. Né? O nosso dia a dia consome bastante. Sim. Então, assim, eu aprendi isso também. O momento de parar, a quantidade de trades que eu vou fazer. Eu não entro em toda a operação, eu espero realmente bater ali o setup, tem que bater naquela linha, tem que bater... Cara, eu sou paciente, entendeu? Só que a gente vê, na prática, que a grande maioria não é paciente. O cara quer clicar, o cara quer entrar, o cara quer achar o trade onde não tem, entendeu? Então, esse é o ponto, né? Eu acho que é a questão da educação, do emocional. Mas assim, eu vejo ele como um bom trader, porque se um cara que conseguiu evoluir num processo... Bem, essa é a minha opinião. O cara conseguiu ganhar 35 mil. Não, eu te falo a minha depois. O cara ganhou 20 mil. E aí, cara, depois quebrou a conta, com certeza esse cara operou num momento que não deveria operar. E ontem, pra mim, foi um dia muito ruim, de questões pessoais e tal, que acaba influenciando. Você tá com a cabeça em outro lugar, você não tá com a mesma atenção. Sim. Aí você começa a cometer os erros. Você já faz trade com raiva, você quer... Entendeu? Então... Você quer vingar no mercado as suas frustrações. Eu acho que é um pouco disso, entendeu? Tem gente que usa o mercado como saco de pancada, né? Tipo o saco de boxe, o cara quer dar um soco, ele usa, quer saber, vou perder um dinheiro aqui. O cara vai por tudo ou nada. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso também, né? Mas, cara, eu avalio ele como um bom trader. Minha opinião é o seguinte, a minha opinião é a mesma. Então, esse cara, ele comprou um pacote de 10, então ele investiu 10 mil reais, passou, tirou 35, tirou 20, redondando. Foi 5 para 1. E quebrou a conta. Cara, a mesa muda completamente a forma como o cara... Porque hoje o cara investe o dinheiro dele na corretora. Então, vamos pegar esse caso. Esse cara teria colocado na corretora para ganhar essa grana, ele precisaria de 50 pau de margem. Então, olha como é diferente como muda o jogo, tá? Então, caso mesa, tá? O cara foi lá, pagou 10 mil reais, passou na avaliação. Recebeu 50 do nosso capital. Primeiro mês ele ganhou 35. Segundo mês ele ganhou 20. Terceiro mês ele quebrou a conta. Só que eu quebrar a conta dele é perder 10 mil reais. Então esse cara colocou 10, tirou 35, 20, 55, 45 para frente. Vamos pegar o mesmo caso na corretora. O cara, em vez de colocar os 10 que ele comprou o plano, ele colocou 50 mil reais. Ele colocou 50. Depois, no primeiro mês ele ganhou 35. No segundo 20, 55, ele quebrou a conta. Ele ganhou 5. Sim.
a mesa muda completamente o game pro day trader. Não, eu não acho que deveria existir day trade. Eu não acho que tem que existir day trade sem mesa. Matematicamente eu te provei. Não, com certeza. Matematicamente não faz sentido vou fazer ele operar na corretora. Só para depois a Karen ter os cortes lá. Tem 10 minutos. Então tá, olha lá, Karen, eu vou fazer direitinho do jeito que você gosta, tá? Vamos pegar. Vou pegar 2 casos iguais. Olha por que tem que operar em mesa e não corretora. Com todo respeito à corretora, até porque a gente leva cliente para corretora. Então eu falo tranquilamente isso. Não tenho nenhum amigo meu de corretora ficar puto comigo, porque a gente leva. Vamos pegar esse caso. Cliente, ele tem 5 mil reais. Ele vai lá e bota 5 mil reais na corretora. No primeiro mês ele ganha 3. No segundo mês ele ganha 2. Depois ele perde a conta. Esse cara ficou com 0, não ficou? Sim. Ou seja, esse cara batalhou 3 meses pra nada. Aí o cara vai na Euro, compra um pacote de R$1.000 ou na 5P, passa na avaliação, ganha 5 mil reais para operar. Próximo mês ele ganha 3 mil reais, resgata 3 mil reais. No segundo mês ele resgata 2 mil reais e aí quebra a conta com dinheiro da Euro. Esse cara trabalhou 3 meses para ainda sair com 4 mil reais. Sim. Então, enquanto o cara na corretora trabalhou 3 meses e jogou tudo no lixo, que é o tal do dia ou do mês de fúria, esse cara na mesa proprietária, o dia de fúria dele é o dia de fúria que ele joga na bunda da própria mesa proprietária e não da bunda dele. Então, assim, eu já fiz... Às vezes eu faço post, eu faço muito pouco post. Agora eu comecei com esse podcast justamente para poder ter conteúdo, porque eu não gosto de fazer videozinho. Então aqui vai pegando e vai jogando. E quem sabe o podcast não dá super certo. Sim. Mas eu tô curtindo até um feedback aí, cara. Eu tô curtindo os teus posts lá. Ah, que legal. Tô curtindo, obrigado, cara. Vou te falar, até posso mostrar depois do telefone. A gente botou lá, falei, cara, vamos começar a fazer igual o Chicão. Cara, porque, faz. Porque eu orgânico. Porque por exemplo, o Cris é um cara mais da galera. Sim. De trade, de operar e tal. E eu fico mais nos bastidores. Então, assim, eu falei, cara, o meu Instagram, eu não quero ficar falando muito de day trade, eu não quero ficar postando o resultado. Cara, eu não quero nada disso. Eu quero tentar fazer uma coisa mais institucional. Mais falando de negócio como um todo, né? E... Cara, vou falar uma coisa ou outra de mesa? Vou. Que acho legal ter as figuras também. Mas eu não quero ficar, tipo, como o Cristiano, botando resultado. Esse aqui foi o resultado da sala e tal. Sim. Cara, não é. Não que eu tenha nada contra, não é isso. Mas é só mais uma questão de posicionamento de perfil. De marca do Augusto. Que eu acho que é o posicionamento da tua marca. Eu acho que é também. Né? Eu acho que é isso. Então, aí a gente tava falando, cara, já viu o podcast lá, o Instagram do Chicão? Cara, a gente tem que copiar, tem que fazer nessa linha aqui. Eu fico aí super até mandamos no grupo lá, se copiar, eu fico lisonjeado. A gente mostra no grupo, a gente tirou uma foto do teu eu vou te falar, eu recomendo. Porque fica melhor o conteúdo. Mas eu tava voltando. Então eu comecei a fazer post e volta e meia ver os caras. Aí ver os caras, os haters, né? Tipo. Sim, normal. Os caras que vêm questionar, nem não sei se hater, mas o cara vem questionar, eu acho que isso é uma roubada, não sei o que, coisa e tal. E toda vez eu tento chamar os caras e falar assim, cara, vamos fazer conta aqui junto. Por exemplo, até as coisas que são negativas em mesa, eu particularmente acho positivo. Por exemplo, uma coisa, fala assim, na corretora... Eu volto e meia faço essa pergunta, tá, por que operar em corretora então? Ninguém consegue responder. Às vezes eu respondo pro cara, eu vou te falar um motivo para operar em corretora. Talvez você possa fazer o resgate diariamente, quando você ganha. Até eu sei que tem mesas que faz, mas eu ainda acho que isso aí pode virar um problema para eles. Acho, tá? Eu não acho necessariamente isso bom pro cara. Porque o cara fica tirando todo dia, mas quando ele toma prejuízo, ele não coloca de volta. Então você pega, por exemplo, o cara tava operando 5 mil reais, aí ele ganhou 1.000, ele tira 1.000, ganha 1.000, tira 1.000. Quando ele perde 1.000, ele não bota os 1.000 de volta. Bota. E daqui a pouco quebra a conta. E daqui a pouco ele quebra a conta. Eu acho que diminui a quantidade de contratos. Porque se ele te perde 1.000, ele vai ter menos contratos para operar na corretora. Exatamente. Então, você segura um pouco, assim, tipo, cara... e aí, outra conta que o pessoal fala assim, mas o negócio de ficar com os 10%... Cara, tipo, pra mim é o seguinte... Tem um lance do... Eu acho que tem mesas que fazem X tempo, 100% de repasse. Lógico, tipo, tem que ganhar mercado. Mas também uma coisa que eu vejo do trader também, tipo assim, o cara também tem que fazer umas coisas de vez. Quando eu falo assim, cara... E aqui... Deixar claro, eu não estou falando mal do negócio de ninguém, mas eu acho que eram contas que eu faria. Pô, se eu compro o plano, eu pego o plano de volta. Se eu não deixo um pedaço com a mesa, a mesa tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Assim, um cara, não sei quem falou isso no podcast, foi muito legal. Se a empresa não cobra pelo produto, é sinal que o produto é você.
Não é boa essa frase? Sim, total. Se a empresa não cobra pelo produto, é sinal que você é o produto da empresa. Então, mas voltando, eu vejo que eu já fiz conta com o nego mostrando assim, tipo, olha, mesmo tirando os 10%, mesmo tirando imposto. Sim. Não, a mesa proprietária, ela de fato, né, ela alavanca ali bastante o trader. E não é só isso, né, a questão do... que é normal, vai balançar, né? O cara vai ganhar, vai perder. E quando ele perde, se ele reduz o saldo na corretora, ele vai diminuindo a quantidade de contratos que ele vai operar. A mesa proprietária, mesmo que ele falte, sei lá, dos 5 mil, falte só R$500 para ele operar, ele vai poder abrir com a mesma quantidade de contratos que ele abriria se tivesse os 5 mil na conta. Então, não acho tão bom isso, mas... mas assim, não deixa de ser não deixa de ser uma vantagem. Uma vantagem, é uma vantagem que ele tem sobre que tem colocar que ser o dinheiro na corretora. Uma vantagem que tem que ser usada com muita parcimônia, né? Mas aí depende do gerenciamento do trader, né? Sim, ele tem gerenciamento. E aí eu acho que também a mesa, por outro lado, e a gente tem, né, a ferramenta lá, né, a lógica, né, o gerenciador, a gente consegue limitar a perda do cara. É bem verdade numa situação como ontem, por exemplo, se o cara entra... tô faltando R$500 para perder. O cara entra com a mão pesada para ir por tudo ou nada. Já era, aí vem uma notícia como veio ontem, que o mercado anda muito rápido, por exemplo. Sim. Quando vai estopar, já estopou dando prejuízo maior do que ele poderia de fato ter. Isso já aconteceu com a gente bastante lá atrás, né? E a galera faz tudo ou nada demais, né? Cara, a gente teve circuit break quando estava na mesa proprietária. Sim. Né? A gente pegou, né, aqueles N circuit breaks da pandemia, né? Cara, aquilo ali era uma loucura, cara. Era ligar para corretora, trava as contas, para todo mundo, zera todo mundo. Cara, foi um inferno aquilo. A sorte que ainda era muito no início, né? E não tinha a quantidade de traders que a gente tem hoje operando pela mesa. Sim. Se acontecesse algo semelhante, como aconteceu lá atrás, cara, eu não sei o que poderia acontecer. Porque, cara, pulava os stops, porque o negócio fechava, de repente do nada parava, a bolsa, quando voltava com 1.000 pontos, 1.500 pontos, mas era 1.500 pontos numa bolsa 80 mil, sei lá, 70 mil. Sim. Não é 1.000 pontos agora, numa bolsa 2.000. Então, cara, era loucura, assim. A gente realmente passou uns bocados aí por conta da pandemia, de ficar toda hora ligando pra corretora pra travar a galera de operar, porque era insano, assim, né? Foi um período bastante tenso, assim, né, que a gente passou, mas sobrevivemos. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu não acompanhei essa fase da mesa. Eu acho... O pessoal chama de drawdown. Eu não chamo de draw, eu não chamava de drawdown, eu chamava de stop imóvel. O que é o stop imóvel, né? Tipo, colocar um stop imóvel de R$2.000 é, tipo, a qualquer momento durante o dia que eu caia R$2.000 acima do máximo que eu fiz... Eu sou estopado. Eu nem conheci isso como drawdown. É uma linguagem bem de mesa de operações. Eu demorei até um tempo para saber que drawdown era isso. E eu acho isso sim. Eu como trader, se fosse um trader de mesa proprietária, que hoje não tem, eu adoraria ter drawdown. Eu só não coloco o tal do drawdown porque eu não tenho ferramenta para isso. Porque da Neológica não dá. Por que isso virou um palavrão? Um negócio tão bom virou palavrão. É a mesma coisa que stop loss virar palavrão. Por que isso aí virou palavrão? Em que momento aconteceu isso? A Anelógica, ela até tem lá no módulo o drawdown, só que ele não é móvel, né? Isso. Ele é um valor com base o trader tem uma margem de 5 mil. Sim. Se ele tiver... Aí você coloca um drawdown ali, se ele tiver de um valor dali para baixo, você consegue né, fazer. Nós fomos a primeira mesa, na verdade, a tirar o drawdown lá atrás. Por quê? Por quê? A galera não entendia. Não conseguia entender como funcionava o drawdown. Eu fiz vídeo. Sério mesmo? Cara, eu desenhei explicando. Gravamos um vídeo, botamos no YouTube. Fiz uma live explicando o que era o drawdown. A quantidade de reclamação que a gente tinha, as pessoas não entendiam. É bem verdade que hoje o público está muito mais ciente, né, do day trade, conhecedor do day trade. E também o fato da entrada de mesas internacionais que trabalham com drawdown automaticamente... Obrigou a turma a entender. Exatamente. Então, assim, hoje o cenário ele também está diferente. Eu concordo com você. Eu também acho o drawdown ele super válido, não só para o trader, mas para a mesa também. Para a mesa, com proteção da mesa, é um... Sem sombra de dúvida. Eu vou colocar, não tenha dúvida, a hora que a Neológica lançar, assim, meus clientes que me perdoem. Quem não quiser, que vá para outra mesa. Eu acho bastante válido.
E eu acredito, né, que hoje as pessoas têm um conhecimento melhor e maior sobre drawdown justamente por conta, né, das mesas internacionais que acho que ajudaram bastante nesse processo. Mas lá atrás, a gente todo dia tinha reclamação, tinha dúvida, aí o trader questionava, não, mas eu fui estopado porque... Assim, era um problema. Era um problema. Você lembra que eu falei no começo da conversa que o nosso produto ele é um produto complexo de vender online? Como é que você vai explicar o drawdown pro cara realmente num post de Instagram, numa época que o cara não consegue assistir 30 segundos, que ele já tá de saco cheio, ele já quer 30, né? Se o cara assiste 15 segundos, ele já tá de saco cheio, né? E é um negócio sensacional. É que eu chamava de stop móvel, né? Não deixa de ser, né? A hora que a Nelogica lançar isso para as mesas proprietárias, eu vou colocar na hora e o cliente... vou pegar o... Tipo, é muito engraçado isso. Ontem foi um dia de muito prejuízo. Com essa notícia do Flávio Bolsonaro, lá do Vorcaro, coisa e tal. E o mercado caiu ali de... Escuta, nem tava olhando na hora, mas caiu pra... Caiu uns 4 mil pontos? Mais ou menos. Mais ou menos isso, 3 né? 4 mil. Ou seja... Foi uma porcaria pros traders. Então foi o dia que pra mesa, né? A gente só tem conta real, né? Hoje em dia, pra mesa foi muito ruim, assim. Tipo, a gente tem que ir lá, depois mais ágil da corretora. Reduz o lucro da mesa, né? Tipo, reduz o lucro. E pros traders, tão ruim quanto, né? Que o cara tá quebrando conta. Foi um dia de bastante quebradeira ontem. Beleza, poderia ter sido muito pior. Por quê? Porque tem o stop diário, né? Então, assim, se não tivesse stop, cara, Queimava tudo. Queimava tudo, assim, pra mesa. A corretora, por exemplo, queimaria tudo. Queimaria tudo. Porque não teria o stop. Queimaria tudo, exatamente. Hoje... Se bobear, ainda sairia devendo, porque vai ter a zeragem compulsória. Exatamente. E tem o slippage. Não, com certeza. Esses caras que estão na mesa hoje... que ontem tomaram stop e ontem teriam perdido a conta na corretora tranquilamente, né? Mas hoje foi um dia que a galera, na 5P, a galera tá ganhando. Não sei porquê. Hoje também na nossa live, mais cedo também... Tava ganhando. A galera tava ganhando bem hoje. E assim, e tava ganhando uma coisa assim, até... Recuperou 80%? Uns 80% que perdeu ontem, que é bom. Sim, que é muito bom, porque o ganho geralmente é menor, né? Você chegou a ver lá onde eu sento ali, tem um show aí do lado, japonesinho, né? Aí eu falei, vamos para a mesa, cara. Vamos mandar um comunicado, falar que deu um pau no profit. Vamos falar que deu um pau no profit, vamos parar a mesa, cara. Para agora, porque, cara, é difícil manter. Então, nem lembro que a gente falou isso, mas, cara, eu adoro o nosso business, assim. Eu gosto pra caramba. Eu também... E eu acho que ele vai crescer bastante, assim. Eu acho que vão surgir... Eu não sei como era o passado. Eu acho que vão surgir mais mesas... Mas acho que hoje, e eu falo, elogio a mim, elogio a você, a outras pessoas, ao Fabrício que esteve aqui e a outros, né, que trabalham direitinho, eu acho que a gente conseguiu imprimir hoje um selo de qualidade de mesa que tornou um pouco mais complicado o cara. O cara até entra. Volta e meia. Ontem apareceu um cara lá me mandando mensagem, pô, eu vi que vocês estão fazendo uma associação de mesa. Eu queria mandar mensagem, queria entrar, não sei o que. Eu nunca tinha ouvido falar do cara. Até mandei, acho que você tava no grupo, né? No grupo, Aí mandei pro Fábio, falou, não, vou falar com o cara, não sei o que, mas a gente não ouve falar tanto assim, né? Mas é isso, Augusto, obrigado pelo papo, cara. Foi legal, né? Foi legal, né? Gostou desse bate-papo? É o meu segundo podcast na vida. É legal, cara. Posso falar? Faz um lá. Cara, então, a gente até tinha uma sala pra fazer um podcast. Aí comecei a ver lance de equipamento, falei, cara, não sei se vale a pena investir pra ficar fazendo. Eu falei, cara, vale a pena a gente, de repente, ver um local, né, pra alugar num primeiro momento. Aí se a coisa engrenar, aí depois a gente pensa em investir, porque aí, pô, você tem que ter no mínimo 2 máquinas. Perguntei pro João um dia. João, quanto tem de equipamento aqui, João? Você falou? Não, eu acho que tem mais, João. Só essa câmerazinha aí deve custar uns 10, cara. Só as câmeras. Não, eu fui ver fiz um levantamento rápido, era papo de uns 100 mil pra montar um... Mas o João, assim, que deve... Quanto você tá ganhando por mês, João? Uns 25 mil reais? Ainda não? Por aí, uns 23. Valeu, Augusto. Pô, cara, obrigado, cara. Foi demais. Eu agradeço aí pelo... Valeu, Johnny. Espero ter cumprido a missão. Não, foi legal pra caramba.